Hoje um amigo me perguntou: ô diácono, tem algum estudo que fale sobre a diferença da quantidade de livros da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante? Eu digo: vou chegar em casa, vou fazer, vou gravar e vou mandar para você. É uma analogia diferente e eu duvido que você não vai entender agora. Ficou curioso? Então se inscreva no nosso canal, deixa o joinha. Olha só, desde o princípio, foram muitas experiências que o povo de Deus vivenciou, escreveu, para não deixar de registrar os acontecimentos ao longo dos séculos. No século II, teve um rei chamado Antíoco Epifânio, que ele perseguiu muitos judeus, na época da diáspora, da dispersão dos judeus pelo mundo afora. Nessa época, não tinha Bíblia como nós conhecemos, mas eram os rolos bíblicos. E eram apenas 24 livros. O que, diácono? Nunca soube disso não. 24 rolos bíblicos, é verdade. Aí a versão católica, hoje ele se encontra com 46 livros do Antigo Testamento, com 39 do Antigo Testamento do protestante. O protestante é diferente porque ele protestou contra alguns livros do Antigo Testamento, porque achavam que ele era de autoria duvidosa. E que livros são esses, diácono? Crônica, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel e 2 Samuel, o livro de Esdras e Neemias, que era um livro só, ficou dividido. Então, assim, para facilitar os estudos e a vivência, eles foram assim subdivididos. E a motivação é para que o povo pudesse fazer melhor a experiência. Teve uma época também que a igreja escolheu das 12 tribos 6 escribas para ficar responsável por um livro. Era a época da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do grego, do hebraico para o grego. O grego era a língua da época. E na época existia o hebraico chamado o Tanakh, né? Que era a Bíblia protestante, e a Bíblia Septuaginta, que era a Bíblia traduzida para o grego. O detalhe mais importante é que esses livros foram inseridos na Bíblia Católica de acordo com um concílio muito importante, que era o concílio de Éfeso. Mas antes de falar do concílio de Éfeso, eu vou dizer, sabe quais são esses livros? É o livro Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, o livro de Baruque, o livro de Judite, 1 e 2 Macabeus. E alguns trechos do livro de Daniel, lá do capítulo 9, né? E o de Esther, capítulo 13 e 14. Eles não consideravam. Então, um rei chamado Dámaso, no ano 382 mais ou menos, pediu a São Jerônimo para traduzir a Bíblia para o latim. E ele passou 30 anos fazendo esse trabalho de tradução. Era chamado o nome da Bíblia de Vulgata, onde estavam incluídos os 7 livros apócrifos que a igreja protestante não aceitou. Mais tarde apareceu Lutero, no ano de 1517, e ele traduz a Bíblia traduzida na língua hebreia para o alemão. E não pegou os 7 livros porque diz que na época Jesus não tinha estudado nem vivenciado aqueles livros. Mas a Igreja Católica teve o Concílio de Trento, no ano de 1545, e lá foram oficializados esses livros que a Igreja Protestante não considerou. Mas assim, esse é um pouco da história desses livros inseridos na nossa fé cristã. Mas o mais importante é que nós estamos juntos em um itinerário em busca de um único Deus, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Paz e bem.